Olá, este é o Ler Podcast. Em nossa leitura conversa de estreia, o livro que colocamos na roda foi Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Vamos um pouquinho e hoje voltamos para esse ler de verão. E dessa vez nós não vamos necessariamente ler, mas nós vamos conversar sobre o livro que a gente terminou de ler. E então é sobre isso o nosso encontro. Vamos ver quem é que está aí hoje nos acompanhando nessa roda de leitura. Eu sou Marília, coordenadora do Ler Clube de Leitura. Quem mais está aí? A Renata está aqui também. Oi, Renata. Oi. Quem mais? A Júlia também. Oi, Júlia. A Lídia. Oi, Marília. Oi, Lídia, tudo bem? Lídia tá aqui. Tudo bem. Quem mais tá aí? Eu tô aqui, a Camila. Camila, tudo bem? E eu acho que a Lilian deu uma que a gente não ouviu. Oi, Lilian. Oi, tô aqui. Que legal. Então vamos começar a nossa conversa, né? Começando esse nosso encontro especial. Nós fizemos então o convite aberto para esse encontro. A Lídia atendeu o nosso convite. Outras pessoas se inspiraram, mas talvez não tenham conseguido estar aqui hoje com a gente, né? Receberam o link que a gente envia sempre para quem se inscreve para os nossos encontros. O nosso convite, então, era aberto para hoje esse encontro especial, que é uma leitura-conversa, né? O livro que dominou os nossos últimos encontros foi Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, né? Esse livro que é um clássico da literatura norte-americana, publicado em 1868, tem muitas traduções, muitas edições, né? Aqui no Ler a gente teve, eu acho que umas 3 edições diferentes, eu acho, né, circulando, e tornou-se um livro, esse livro é lido por muitas gerações, então muitas pessoas, inclusive, comentavam comigo, sabendo do meu vínculo com o Ler, dizendo, eu li quando era criança, eu li quando era jovem, eu quero ler de novo, né, então um livro lido por muitas gerações, traduzido para muitas línguas, e muitas edições, como eu já disse, e traduções, né. A obra também, ela tem diversas adaptações para o cinema, como bem lembrou a Camila no nosso roteiro aqui que a gente organizou, e a mais recente dela tem como título Adoráveis Mulheres, em língua portuguesa, né, foi lançada em janeiro de 2020, é estrelado por Emma Watson, Meryl Streep, entre outras atrizes bastante conhecidas, e foi um sucesso, não sei se de bilheteria, porque eu acho que não tinha bilheteria nessa época por causa da pandemia, mas que foi um sucesso. A gente viu alguns comentários, e acho que ele está disponível só na HBO para assistir, né, o único streaming que ele está disponível. Primeiro tem que ler o livro para depois assistir o filme, para não ter tanto spoiler, apesar de eu gostar bastante de spoiler, né. E achei, não sei se eu tava com expectativa muito alta, mas o livro é bom, é excelente, adorei, mas acho que eu esperava um pouquinho mais dele, assim, em alguns aspectos. A primeira impressão acho que foi mais ou menos essa. Eu já tinha visto o filme antes de ler. Eu não tinha lido ainda, mas eu amei. Maiores pro livro, porque eu gostei muito do filme, eu amei o filme. E eu acho que eu acabei, não sei, teve algumas coisinhas no livro que me incomodaram um pouquinho, mas eu acho que é uma questão de época também. Mas, no geral, assim, foi uma leitura tranquila. Normalmente, livros mais antigos, como foi contado, são leituras que acabam ficando meio, pelo menos pra mim, meio travadas. Eu não consigo seguir tanto, assim, não é muito fluido. E esse eu achei mais tranquilo, nesse sentido. A ação talvez ajude, né? A autora faz uma ação, assim, que vai ajudando, a gente vai se envolvendo, parece, com a narrativa, né? Eu não assisti o filme até hoje, e tenho vontade, mas ainda não assisti o filme, então eu tô só no livro mesmo. E do que gostou mais, do que gostou menos, então, no livro, né?
Tá, vou falar. Diga ali. O que eu gostei mais e o que eu menos gostei foi a mesma coisa. O feminismo. E a falta dele. Uhum. Tu vê que é uma obra que é progressista para a época dentro desse contexto do feminismo, mas ao mesmo tempo a gente vê umas coisas que irritam a leitora. Dá vontade de dar bronca em alguns personagens, alguns conceitos da mãe, assim, super ultrapassados, né? Mas que eu acho que ainda assim, para a época, foi um livro bem progressista nesses termos feministas, acredito eu. Principalmente personificado na Jo, né? O que mais, gente? Vai ser um pouco ruim que eu vou falar agora, se alguém quiser ler no futuro. Mas eu não gostei do final. Eu achei assim, porque assim, eu fui ler um pouco de onde é que tinha vindo esse livro. Porque quando eu fui fazer a publicação lá do ler sobre a autora, eu vi que ela era uma pessoa muito à frente no tempo, abolicionista, feminista, nunca casou. E aí eles pediram, isso que a gente já tinha falado aqui, eu acho que eles pediram para ela escrever um livro para mulheres e foi um livro comprado por uma editora para ela escrever aquilo. Então acaba que eu acho que muitas dessas coisas de lição de moral era bem isso que a gente estava vendo ali, meio que um manual naquela época de como elas sufragistas, que era o início lá do movimento feminista na Europa, que a Lídia falou ali nos comentários. Mas aí o final, pra mim, só tipo, meio que botou tudo por água abaixo, que ela poderia ter construído, sabe, um pouco de feminismo, essas coisas assim. Aí lá no final ficou... Eu não gostei do final. Foi o que eu não gostei. Mas o que eu mais gostei foi a relação das irmãs. Isso que eu achei uma coisa bem real, assim, a relação da família como um todo. Foi o que eu mais gostei do livro. Gente, outra coisa. A Jo achando que tinha ficado pra ti aos 25. Eu não tava se sentindo condenada, assim, quer cuidar dos pais velhos, que enterrou a irmã e ficou por isso mesmo. A vida acabou, vai morrer seca e sozinha. É um pensamento bem da época, e claro que a gente não pode negar também que talvez ainda tenha esse pensamento, né? A gente também não está ignorando que talvez ele ainda esteja aí pairando no ar, né? Mas eu acho que a surpresa é que esse pensamento veio da Jo. Eu achei que foi uma quebra da personalidade do personagem. Pra caber em alguma coisa que tinha que aparecer na época. É uma decepção, então, assim, que a gente imaginando o que passou pela cabeça da mulher que ela estava escrevendo. Eu acho que ela pensou, eu não posso continuar escrevendo essa personagem porque não vão querer comprar meu livro. Ou porque a editora não vai querer... Então eu vou fazer lá no final como eles querem que seja, sabe? Porque de uma hora pra outra deu uma mudança de personalidade, assim, e não foi um crescimento, um desenvolvimento, não foi uma acomodação no que sempre queriam que ela fizesse. Aí eu vi que eu fiquei um pouco... Sabe, não... Por isso que o final, pra mim, eu não gostei tanto. Porque a parte inicial eu gostei bastante do livro. E tu, Camila, que tá aí não tá vendo nada, do que tu mais gostou e do que tu menos gostou, Camila? Eu tô refletindo aqui sobre as considerações de vocês. Bom, essa era uma leitura que eu jamais teria escolhido assim, de forma espontânea. Tô vendo um monte de livro aqui pra ler, eu vou pegar Mulherzinhas. Eu acho que eu tenho mais essa tendência de escolher coisas mais contemporâneas, um pouco diferentes de estilo, assim, eu não vou tanto pro lado do romance, assim, de uma coisa mais romance histórico, né, eu não vou tanto para esse lado, eu vou para outros lados, eu vou para um lado mais thriller, realismo fantástico, eu vou para umas coisas mais, assim, mais lunáticas, assim, que nem eu sou. Mas quanto às considerações que a Júlia estava colocando, e vocês também colocaram essa frustração com a coisa da Jo, eu não sei, eu gostei do professor. Eu gostei, assim, ó, que ela seguiu numa linha que ela ficou com a casa da tia, né? Ela tinha... E na época, a intenção, assim como a Amy construiu ao longo do livro inteiro, que embora ela tenha se apaixonado pelo Lawrence, ele continua sendo um menino rico, né?
A Jo não, a Jo foi por um caminho diferente. Ela queria ter aquele monte de piá do lado dela, ela queria ensinar para os piá, entendeu? E ela viu, talvez, no professor um reflexo dela mesma, entendeu? Dela ver alguém que também tinha essa paixão por ensinar, sabe? Então eu vejo aquela relação não como uma quebra da personagem, sabe? Mas uma identificação com um sujeito masculino que fosse talvez igual a ela, sabe? Uma alma livre que estava ali ensinando, sabe? Que já tinha certa idade, que não se sabe se queria ou não ter um relacionamento, entendeu? Mas são duas almas que se encontraram, sabe? É assim que eu vejo essa história de amor. Eu não vejo ela tanto com os olhos de ela tinha que casar com alguém, porque senão o livro não ia terminar certo, sabe? E a questão ao longo do livro inteiro, e quando o Lawrence casou com a Amy, eu fiquei com aquela coisa assim, que saco, era pra ele ter casado com a Jo, sabe? Mas aí quando apareceu o professor, e quando fechou, eu pensei assim, esse casal nunca seria possível, sabe? Caiu a ficha, sabe? Que não ia fechar, que mesmo que eles ficassem juntos, e foi uma coisa que também ela colocou, aquilo não era uma relação de amor, aquilo ali era uma relação de amizade. Então, pra mim, fechou direitinho essa história. Eu gostei muito, e a parte, assim, que eu mais gostei do livro, que foi quando, assim, eu disse, essa leitura valeu a pena, mesmo que eu não tivesse escolhido de forma autônoma por mim mesma, se não fosse ler, foi quando esse romance começou a nascer, que daí começou a plantar aquela sementinha em mim. Será que eles vão ficar juntos? Porque eles são tão legais juntos, sabe? Não sei o que vocês sentem com esse meu contraponto. Eu acho teu contraponto bem interessante. Eu acho que ela não precisava ter casado. Acho que fica meio assim, novamente, parece que ela tinha que concluir algo que, se ela não fizesse, não estaria completo, né? Apesar de que, sim, eu acho que o professor realmente combinava com ela, eles tinham sonhos parecidos, pensavam parecido, mas parece que fica, aí tem alguma ideia essa que a Júlia traz, que a Lilian destacou também, eu não vou casar, eu vou ser solteira e agora eu vou só cuidar meus pais, também nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, parece que ela ficou meio que querendo, a autora talvez assumir todos os posicionamentos para as pessoas, e é o que a gente está fazendo aqui. Então, de certo modo, na construção dela do texto, né, ela deixa essas marcas e para que todo mundo se identifique. Aí eu digo, uma das coisas que eu mais gostei dessa leitura foi porque eu me identifiquei em muitas partes. Assim, muitos relacionamentos, muitas interações que tem entre as irmãs, entre a mãe, entre os amigos. Eu me lembro do acampamento, aquilo ali assim, foi algo que me chamou a atenção, porque era uma reunião de pessoas que moravam próximo, de amigos dos amigos. Então, eu acho que é uma coisa muito da minha juventude, assim, né? Então, isso foi uma das coisas que eu mais gostei do livro, foi me identificar em muitas partes. E aí, ponto para a autora, que conseguiu estabelecer todos esses tipos de relação que a gente está vendo aqui, né? Mas, continuando a nossa conversa, para que eu não fique dominando, porque também não sou eu que tenho que falar só aqui, né? Todo mundo tem que falar. Um momento marcante, então, eu já disse aqui um meu, que eu tinha colocado, que era do acampamento, foi um momento bem marcante. Eu destaquei outros, mas eu não vou dizer agora, porque eu quero que vocês digam que momentos foram marcantes. Lídia? Sim, eu vou gostando, estou ouvindo vocês, adorando. Tá bem. Então, vamos ver uma parte marcante. A Lídia disse aqui nos comentários que, pelos depoimentos do casal não casal, ela não tinha necessidade de casar. E aí, que parte foi marcante para vocês? Lilian? Quando a Beth ficou doente e ela quase morre, fica ali que o médico fala, tá à meia-noite, eu lembro qual era o horário, que ela vai dar recuperada ou vai ser o final da menina, né? E eu queria aquele capítulo, eu fiquei lendo aquele capítulo naquela ânsia de saber, e comecei a ler rápido, a atropelar as palavras, meu Deus, e agora? E então, acabou me marcando, talvez por eu ter feito a leitura também, né, desse capítulo específico, mas ver a angústia das irmãs,
a mãe longe e tudo mais. E lá em casa somos três meninas, né? Então, assim, as mulheres, e só tem mulher lá em casa, né? É tudo primo, então lá é a casa das meninas. E aí fica aquela configuração ali, e de ver a irmã mais nova doente, não poder fazer nada, mãe longe. E a angústia, assim, que a autora passou foi bem marcante para mim, nesse capítulo específico. E o jeito que ela escreve também, né? Porque ela vai dialogando com a gente de uma forma que nos envolve, nos põe lá, a gente estava no quarto vendo tudo. Né? E ela vai dando a opinião das personagens, o que você acha, eu acho isso. Enfim. Pra mim, um momento marcante é o Laurie e a Amy começando lá o romance deles. Eu achei lindo. Eu torci pra Amy ficar com o Laurie depois. No início eu queria que a Jo ficasse com o Laurie, mas depois ali que rolou aquele esquema deles lá, eu achei lindo. Pra mim a personagem do livro é a Amy, não é a Jo, é a Amy. É ela que se desenvolve, que muda, que se torna mulher. Ela era uma criança no início do livro, e ela se torna uma mulher ao longo do livro. A Jo já era mais adultinha, digamos assim, né? Aí a cara da Camila. Ai, meu Deus. Eu achei a Amy sensacional nessa segunda parte do livro. No início ela era uma mala, uma chatinha, né? Mimada, só se importando com besteira, né? Com bobice. Agora, na segunda parte do livro, eu achei que a personagem cresce horrores, assim, ela se torna madura, consegue tomar decisões. E aquela coisa que ela diz lá num dos momentos, nesses capítulos mais pro final, que ela diz que ela precisa casar bem para ajudar a salvar a família, né? Porque a família era pobre, enfim, a outra irmã tinha casado com uma pessoa que não era rica também, enfim. E eu não achei aquilo algo interesseiro, entendeu? Eu achei aquilo bem... Não adianta eu querer ser artista, que não sei o quê. Eu preciso casar bem para dar um sustento para minha família. Eu achei uma atitude dura, assim, da parte dela, né? E depois ela conseguiu conciliar isso que ela tinha como uma ideal, digamos assim, com uma paixão que aconteceu verdadeira ali com o guri aquele, com o Laurie, né? Então achei que foi bacana, assim, pra mim, a segunda parte do livro é dominada por essa personagem, é ela que cresce, é ela que se desenvolve, que amadurece mais, sim, que as outras, eu achei. Então, pra mim, esse é um momento marcante, é os dois se apaixonando lá na Europa. Ai, chique! Achei mesmo. Tô vendo pela tua cara que tu ficou refletindo sobre o comentário da Renata. O que tu tem para dizer sobre a tua parte marcante? Primeiro eu vou fazer um comentário sobre a Amy, porque eu fiz caretas, então eu preciso fazer um comentário. Não nego, sabe, que ela cresceu ao longo do livro, que ela virou uma ótima pessoa, mas eu continuo com a ideia de que ela foi achada no lixo. Porque ela tacou fogo no livro da Jo, no início do livro, eu peguei um ranço que ele permaneceu até o final do livro. Ela pode crescer o que ela quiser. Ela pode, assim, abrir uma religião de seguidores da Amy. Eu não vou ser uma. As bobagens quanto a Amy. Foi a cena da chuva, o capítulo inteiro da chuva, em que a Jo tá com o professor e que eles dois vão descobrindo que um gosta do outro, mas nenhum dos dois fala, né? Então, os dois tentando se descobrir aquela paixão, né? Se ela é recíproca. Então, os dois naquela chuva e aquela lama, e vem o ônibus, e acena pro ônibus, o ônibus vai. Então, essa cena foi muito... todo esse capítulo que envolve essa construção do amor dos dois, pra mim, foi bem, bem marcante. Eu dei job pelo professor. Tá bom, bom argumento, Camila. Bom argumento, baseado no texto, não é achismo. Tá no texto. Ótimo. E tu, Júlia, qual foi a tua parte marcante? Eu não sei dizer se eu tenho... se tem uma das coisas marcantes foi o desenvolvimento da Amy. Sim, foi uma das coisas que eu mais gostei também no livro. Isso eu achei que foi um desenvolvimento que faz sentido com a personagem dela. Não foi algo muito... Sim, às vezes a gente vê alguns livros que fazem umas coisas, a pessoa é uma coisa e aí muda de uma hora para outra, assim, pra uma pessoa maravilhosa, incrível, sendo que não faz muito sentido. E ela, deu pra ver que ela foi percebendo várias coisas e teve um crescimento legal ali. Eu não sei, eu tenho os meus achismos dentro
do livro. Uma das partes que eu gostei bastante foi quando a Jo dá um fora no Lori, tipo, de todo aquele final, assim, que não vai rolar, porque era algo que o menino não percebia que não ia dar certo, sabe? Ela falava com todas as letras, não. Ela tentou arranjar ele com uma irmã, depois tentou arranjar ele com outra irmã. Tipo, não vai rolar. E aí, quando ela diz as palavras, foi um momento marcante que pra mim foi, tá, agora ele pode seguir em frente e ela também pra outras coisas, sabe? Foi um momento bom. Mas tadinho, eu fiquei com pena dele, coitado. Mas ele ficou feliz no final, né? Isso que importa. Ele foi sofrer na Europa, gente. Né? É um outro tipo de sofrimento. Outro tipo de sofrimento. Ele foi sofrer na Europa, gastar dinheiro. É um sofrimento aqui, outro nível. Outro nível. Não é qualquer coisa. Não ficou em casa lavando o chão e sofrendo. Né? Não é. Eu, pra mim, a parte... diga, Júlia. Não, eu saí ainda defendendo o negócio, tipo... Não, é que assim, não é que eu não gosto do professor, eu gosto dele. Eu achei ele um personagem muito bom, achei ele incrível, eu adorei ele. Só que... E tudo bem ela acabar gostando dele, só que eu achei que foi uma coisa super... Assim, e ela fala ali, quando ela tá falando pro Lori, tipo, eu nunca me apaixonei por ti e eu acho que eu nunca vou me apaixonar por outro homem, sabe? Ela fala isso e aí ela tá lá e entra, e assim, quando uma pessoa escreve um livro, ela foca nas palavras que ela tá escolhendo, né? Ela escolhe bem direitinho, é o que a gente espera que faça, pelo menos. E ela falou isso, e depois a Jo chega lá no hotel, e aí ela tá falando ali as coisas, tal, e a mulher de rosto interessante. Sabe? Ela larga as coisas, e aí ela falou isso, nunca vai se apaixonar por outro homem, a mulher de rosto interessante, sabe? Umas coisas que aí... E aí aparece um homem e ela, ok, do nada ela tá enlouquecida por ele. Não é do nada. Mas eu sei lá, são os meus achismos ali no meio, que isso é algo que ficou logo que saiu o filme, eu não tinha visto o filme ainda, as pessoas começaram a comentar sobre isso. Sobre essa possível, sabe, não heteronormatividade dentro do livro ali, ou dentro do filme, que a autora talvez também não fosse, e aí tinha coisas muito da personalidade dela que estavam na personagem, só que aí já são as pessoas que leram esse livro e releram, e aí foram a ler sobre a autora, e aí eu também li isso, e acho que por isso ficou um pouco na minha cabeça quando eu li, e aí quando eu achei aquelas frases no texto, eles não estavam fechando muito no final pra mim, mas foi mais ou menos isso, assim, que eu pensei. Não, mas eu acho que o texto tem algumas marcas que talvez a autora não tenha dado conta de resolver impulsão na época, e agora a gente é capaz de ler, assim como surpreende a gente ler algumas passagens, algumas coisas que a Jo faz, e que tu olha assim, mas nessa época, então, aí são marcas que a gente vai enxergando ali, que surpreende, né, a gente tá falando das surpresas, o que surpreende, né? Eu só vou comentar de outra parte favorita minha, que eu acho que também aí marca exatamente o que a Renata falou da coisa de que a Amy é a principal e não a Jo, ou talvez elas partilhem esse protagonismo, e que é o capítulo em que elas discutem. Tem um capítulo ali em que elas ficam discutindo, eu não me lembro bem porquê, mas foi até a Renata que chamou a atenção no encontro, em que a Amy olha e diz assim, ó, eu gosto disso, eu gosto de bobagem, eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de ser desse jeito, então tu gosta de ser do teu jeito, eu gosto de ser do meu, então me respeita, e ali eu acho que fica bem distinto, eu não me lembro bem qual é o capítulo, mas fica bem distinto essa diferença entre elas. Lili, a concepção, tudo, a escola, né, que a Jo funda, que aí acaba sendo batizada de Jardim dos Ursos, né? É uma escola com pomar, que é abrigo, e ela começa a receber as crianças que podem pagar e que não podem. Eu amei toda a concepção da escola, o nome, tudo. Verdade, é uma bela concepção. Mas e aí, para surpresas, então a gente está colocando aqui sempre a surpresa para algumas de que a Jo acabou casando,
né? E tem mais alguma? A Amy ficar com o Laurie, eu não imaginava que isso ia acontecer lá mais pro final do livro, né? Eu tava certa que a Jo ia abrir o coraçãozinho dela pra aceitar o Laurie e não rolou, né? Daí foi uma surpresa ali quando começa o livro, os dois a querer se chegar e pensar, ai meu Deus, não acredito que isso vai acontecer. No fim eu achei bom, achei lindo. Mas no início tava assim, não, peraí, que coisa estranha, eu queria uma irmã, depois pegar outra, como assim? Que bizarro. Mas daí tá, ok, depois eu achei bonito. Mas foi uma surpresa. Eu também, Renata, eu anotei isso, que a Jo não ficar com o Laurie, apesar de que ter pensado na coisa de que a lógica ia ser ilógica e ia dar um revés ali. Tava muito direcionado aquilo, assim, né? Mas como tinha aquela cena lá do vinho, lá de quando a Beth ficou doente, né? Aquela cena ficou sempre na minha cabeça, assim, pensando assim, não, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. E aí, quando não aconteceu, eu confesso que eu fiquei desapontada, mas ao mesmo tempo me lembrando de todas as outras marcas que a Júlia falou da Jo, de que, né, não tava nem aí, queria era ser livre, foi naquela festa porque a Meg ia e ela tinha que ir junto, enfim, todos os movimentos que davam contra o fato dela acabar casando. Mais alguma surpresa aí? Eu não esperava que a Beth fosse morrer no final das contas, que ela nunca se recupera totalmente, né? Daí tinha o capítulo Segredo da Beth, que eu já achava que ela estava apaixonada pelo Laurie e tentou arranjar, né? E no final, não, ela sentia que ela estava morrendo. Eu não esperava que ela fosse morrer, eu esperava que ela fosse só uma pianista de sucesso e tal, porque ela tocava super bem, ela compunha. Eu não esperava a morte desse personagem no final das contas. Mas a autora deu vários spoilers antes da morte, né, da Beth, que ela ia morrer. Que quando, assim, né, com palavras bonitas de pessoas que escrevem, que isso ia acontecer dentro de tanto tempo. Então, isso aí já... Tanto que eu mandei pra vocês no grupo. Tô achando que a Beth vai morrer, ela ainda não. Mas ainda assim, eu tinha aquela esperancinha, sabe? Que ela ia ser uma pianista pálida. A pianista pálida é ótimo. Adorei, Lilian, essa definição. Acho legal isso que a Camila disse também, das pessoas que escrevem bonito, porque eu acho que é uma das coisas que para mim foram mais marcantes também no livro, as descrições dela, como ela consegue, a gente já disse isso aqui, como ela consegue nos colocar na cena e como ela escrevia, porque algumas vezes a gente até comentou nos encontros, assim, ela contava histórias dentro da história, né? Quantas narrativas ela criou que elas inventavam e que ela inventava dentro da própria narrativa dela. Então, é uma força de escrita grande, né? O poema que ela faz, que o professor vai atrás dela por causa do poema. Camila, bem lembrado, o poema, o que é, o jornal aquele que elas escreveram, que tinha todas as sessões. As peças de teatro. Então eram muitos movimentos que ela, assim, dentro da narrativa, outra narrativa, e as descrições e um uso do vocabulário, assim, muito rico, assim, para dizer. As cartas também. As cartas, tem todas as cartas, né? Então, essa última parte foi com muitas cartas, né? A gente quase não tinha narração da autora. A gente só sabia dos fatos pelas cartas. Né? Que daí tinham o tom de cada personagem. Isso que eu acho que é bem interessante na escrita da autora, né? Em certos momentos tu esquece o narrador, tu entra num personagem, é um personagem que tá falando. Daí tu entra ali naquilo ali, daí daqui a pouco inverte toda a lógica. A gente sai da Jo, que é um estilo um estilo de escrita, um estilo de vida, vai para Amy, que é outra coisa. Eu acho legal essas alternâncias, assim. E isso ela consegue marcar muito bem. E aí eu fiz o exercício de voltar lá no primeiro parágrafo do livro e ver que ela demarca desde ali. Ali ela já no primeiro parágrafo ela apresenta as irmãs e para cada uma ela dá uma ação bem distinta. É por isso que é daqueles livros para ler e reler, né? Porque cada vez que a gente for, talvez reler daqui a um tempo, a gente vai prestar atenção em outras informações. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, então eu queria que cada uma dissesse por que recomendaria ou não recomendaria ler o livro.
Eu não gostei. Eu não gostei da autor, não deu. Eu acho que eles vão dar uma fraca. Assim, eu já sabia que ela ia morrer, né? Porque já tinha visto spoilers em outros lugares, enfim. E tava super esperando por um momento tri-emocionante na escrita. Pensei, ela vai arrasar escrevendo a morte da Emily. Eu fiquei assim, já? Como assim? Acabou? É isso? Só isso? Não vai ter mais nada? Achei bem fraquinha essa parte. E também achei a Meg, algumas partes meio decepcionantes, assim. Tem aquele capítulo que é Na Prateleira, o nome, até já tinha comentado com vocês antes, né, no grupo, que ali tem umas coisinhas bem chatinhas, assim, né, do tipo, muita lição de moral, e a lição de moral sempre não, mas muito nessa personagem, na Meg. A Meg era a porta-voz da lição de moral feminina, né, não feminista, para formar mulher mesmo, né, a dona de casa, a mãe que cuida do marido, que espera voltar do trabalho com a mesa posta, né, com as geleias no pote não quebradas pelo chão. Então, acho que tem essa personagem carrega isso, né, do estereótipo, digamos assim, de todas as irmãs. Ela me parece o mais estereótipo da mulher daquele tempo, né, e ela também diz que isso para ela é o que ela queria da vida, ela queria isso aí mesmo, tudo bem, ok, não tem problema. Mas tem umas partes nesse capítulo, que é o Na Prateleira, que eu achei, assim, meio difícil, assim, né, claro, tem que pensar lá na época, né, naquele contexto, enfim, mas tem umas coisinhas ali meio complicadinhas, eu achei. Então essas duas partes, assim, não curti muito. Mais alguém quer dizer a sua parte que não gostou? Eu perguntei aquela hora o que gostou e o que não gostou. Vocês aqui ficaram só não gostou. Eu fui desatenta, sorry, Maria. Porque a gente se empolga nas partes que a gente gostou. Então a gente chega na nossa pergunta final. Recomenda ou não recomenda a leitura? Por quê? Antes disso, eu posso falar uma coisa que eu não gostei? Pode, claro. Eu não gostei da parte, bem no início da viagem da Amy, que ela começa a descrever muitos lugares onde ela tá. Isso eu achei muito chato, foi difícil de passar por essa parte, sabe? Passamos por Paris, não sei o que. O que eu quero saber disso? Me fala o que aconteceu aí na tua vida, não nas paisagens. As paisagens, se eu quero saber as paisagens, eu entro aqui no Google Maps e começo a olhar o Paris, né? Então, essa parte eu achei bem chata. Mais alguém? A Lívia disse que até pulou algumas linhas. Eu acho que eu também, nessa parte, eu meio que dei uma apurada na leitura, assim, que estava descritivo demais mesmo, concordo. Exercendo o direito do leitor de vocês. Exercendo o direito. E aí, recomenda ou não recomenda? Por quê? Eu recomendo. Por que, Lídia? Porque com tudo que vocês falaram, eu não conhecia a escritora. E, para mim, foi muito bom ter conhecido esse lado poético dessa escritora. Como a minha vida de leitora começou tarde, para mim tudo é um aprendizado, é um caminho novo que abre para mim, entendeu? Então, tudo para mim, claro que eu não gosto do feminismo, eu acho que o marido tem que dividir as coisas e tudo, mas foi muito bom para mim. Eu acho que eu recomendo. Tá bom? Não. Eu escrevi. Peraí que eu vou ler. Leia, Lívia, a tua opinião. Então, por que eu recomendo? Por causa da escrita totalmente envolvente da Alcott. Né? A trama é muito boa, faz com que a gente se aproxime demais das personagens, né? A autora conversa com o leitor o tempo todo e isso proporciona uma leitura muito agradável. E além disso, a história é boa, óbvio, né? Não é à toa que esse livro segue sendo lido e querido por tanto tempo, né? Esse ano vai completar 153 anos da primeira publicação. Então, um livro que dura mais de um século é um livro que é bom. Não é à toa. Eu recomendaria essa leitura para qualquer pessoa que perguntasse. Mais alguém quer fazer o seu comercial do livro? Bom, eu recomendaria, acho que é um livro que me desacomodou muito enquanto leitora, né, por não ser o que eu costumo ler, e também porque eu acho que é um livro que provoca diferentes emoções na gente, né,
E acho isso bacana, assim, não é ele tem as suas partes cômicas, que a gente ri, as partes que a gente fica triste, as partes que a gente fica com ranço, né, e eu acho bonito isso de uma leitura não te provocar um sentimento só, ela ser capaz de provocar diferentes sentimentos, né, e isso te acompanha ao longo de toda a trajetória do livro, a escrita da autora também é excelente, traz pra gente diferentes gêneros textuais para dentro do livro, né. Acho que só isso já caberia um trabalho, já pensando na questão da escola, mas, né, isso é outra coisa, diferente do que nós estamos aqui, diferente, mas relacionado. Então, eu super recomendaria a leitura. Eu acho que ele é um daqueles clássicos que todo mundo poderia ler algum dia, sabe? Apesar de a gente não amar absolutamente tudo que tem sobre a gente, é um livro de mais de 100 anos, né? A Lilian falou. Foi isso que tu falou? Mais de 100 anos, a gente tá lendo com olhos de 2021, e acho que é exatamente isso que deixa ele mais interessante também, porque dá para ter várias conversas. Tem coisas muito bonitas no livro, que eu acho bem legal de ressaltar. Acho que é um bom também, né, pessoas que querem começar a ler clássicos, é um bom para começar, porque não tem uma leitura tão travada como alguns outros. Acho bem legal. Acho que a gente tem que colocar um aviso também no início da podcast falando que tem spoilers, porque a gente falou todo o livro. Então, as pessoas, a gente coloca a recomendação no início e aí depois bota o resto do podcast. Acho ótimo a recomendação, Júlia, é bem importante, porque a gente acabou contando muitas coisas do livro, mas também não é um livro desconhecido, ele tem filme, então, paciência, né? Vamos ter que aguentar. Mas, 53 anos só do primeiro lançamento, né? Acho que dá um tempinho aí para ler. Então faz parte o spoiler, né? E aí pode ser que os nossos comentários também provoquem as pessoas a ler, né? Então, foi muito legal o nosso encontro, adorei a nossa conversa. Nós somos, então, o Ler Clube de Leitura, esse foi o nosso encontro especial Ler de Verão, que nós vamos gravar para colocar no ar no formato de podcast. Então, se curtiram a nossa conversa, compartilhem, sigam o Ler das nossas redes sociais, lembrando que o Ler Clube de Leitura é uma atividade de extensão vinculada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se reúne semanalmente para realizar uma leitura partilhada em voz alta e conversar sobre o que foi lido. Nos siga nas nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas em 2021. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram em Ler Clube de Leitura, tudo junto e minúsculo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, menina. Tchau, tchau, tchau.